Boa tarde, meio-dia e 33 minutos. O Região Notícias desta quarta-feira começa com uma informação preocupante sobre saúde. Um balanço divulgado pela Vigilância Epidemiológica de Rio Claro confirmou 9 casos de dengue tipo 4 pela primeira vez na cidade. Todos os pacientes contraíram a doença em Rio Claro, mas ainda não foram divulgados os bairros. Também foi diagnosticado um caso do tipo 2 da doença. A vigilância informou que está em alerta e mantém os serviços de bloqueio, nebulização e também as rotinas de combate à dengue. Já foram confirmados 71 casos da doença somente este ano na cidade. No ano passado, foram quase 1.800 casos e uma menina de 9 anos morreu. O tipo 4 da dengue não era registrado no Brasil há mais de 30 anos. Os sintomas são os mesmos dos tipos 1, 2 e 3, mas quem já teve qualquer tipo da doença e contrai o tipo 4 tem maior vulnerabilidade de apresentar formas mais graves da dengue, como a hemorrágica. Falamos agora de Limeira. Moradores do bairro Jardim Caieiras poderão resolver um problema existente há anos. A escritura dos imóveis serão finalmente regularizadas. Esses imóveis estavam penhorados em nome da antiga Indel, empresa municipal de desenvolvimento de Limeira. Uma comissão de assuntos relevantes instaurada na Câmara Municipal do município tratou dessa regularização. São 33 ou 34 lotes que estavam penhorados num processo judicial que a Indel respondia por falta de pagamento de tributos. Como a Prefeitura fez um acordo e já está quitando já de longa data esses impostos devidos, essa penhora foi levantada. E uma vez levantada, os proprietários devem procurar o cartório de imóveis, para lavrarem as suas escrituras e, na sequência, fazerem o registro dessas escrituras. Os moradores esperavam por essa decisão há anos e estão satisfeitos com o resultado. Eu vejo que é um direito das pessoas, elas compraram, investiram, portanto, elas têm esse direito e eu acho muito importante essa atitude aí de poder logo resolver isso. As pessoas investiram e compraram o imóvel e é direito delas, né? É importante que elas saibam disso e procurem seus direitos. Agora, a orientação é para que os moradores façam essa regularização de maneira rápida. Os moradores que têm essa pendência, que não têm a sua escritura ainda, a escritura do seu terreno, vá até o cartório, né, procure o cartório para lavrar a escritura e, na sequência, registrar essa escritura. Nós somos proprietários de algo a partir do momento que nós registramos esse imóvel. Só fazer a escritura não adianta, é parte. Você faz a escritura, mas tem que registrar no cartório de imóveis. Confira agora o nosso giro de notícias e o que é destaque na região. Na Gazeta de Limeira, a manchete principal é o aumento do número de casos de dependentes químicos que procuram ajuda. 85 pessoas buscaram atendimento no Centro de Atenção Psicossocial da cidade em 90 dias. O Jornal de Piracicaba destaca o trabalho dos fiscais do Sindicato dos Trabalhadores nas indústrias da construção civil e do mobiliário. Uma obra foi interditada e um caminhão-baú foi lacrado. Ele servia de alojamento para 7 trabalhadores. O Liberal traz na capa a informação de que o orçamento estimado para 2013 é inferior ao deste ano. A Lei de Diretrizes Orçamentárias é fixada em R$ 529 milhões e 800 mil para o próximo ano, enquanto em 2012 a estimativa é de que a receita ultrapasse os 600 milhões de reais. Voltamos a falar de Limeira. Aposentados e pensionistas que não conseguiram se cadastrar para receber o desconto previsto em lei de 75% do IPTU reclamam que já receberam o carnê do imposto com vencimento para este mês. José Luiz é aposentado, tem 62 anos e, segundo ele, tem direito ao desconto de 75% no IPTU. Desde a primeira semana do mês de março, seu José está tentando fazer sua inscrição para esse benefício, mas ainda não conseguiu. Eu sei que é um direito que outras pessoas já recebem e eu, por questão do baixo salário que está acontecendo, a aposentadoria está sendo saturada pela inflação, e eu estou caindo agora abaixo de 2 salários mínimos. E eu quero esse benefício, porque se ele existe, eu acho justo eu receber ele. O aposentado já recebeu seu carnê do IPTU desse ano, que veio com vencimento
para o mês de abril. Não é que eu não quero pagar, eu até gostaria de estar pagando tranquilamente o IPTU, se eu estivesse ganhando mais, tudo, como eu comecei. Quando eu comecei com 3,5 salário mínimo, quando foi o início da minha aposentadoria. E hoje ela já está abaixo de 2. Em nota, a assessoria de imprensa da Prefeitura informou que o prazo para que aposentados e pensionistas façam o pedido de remissão do IPTU ainda será estipulado e divulgado e que, por enquanto, não há definição sobre esse assunto. Se você procura emprego, Descalvado tem algumas oportunidades, veja só. Vendedor de peças, mecânico de autos, vendedor externo, operador de caixa, analista de RH, analista de cargo e salário, camareira, balconista, promotora de vendas e motoboy. O pátio de Descalvado fica na Rua Madre Cecília, número 397, no Jardim Belém, dentro da ACID. Você costuma aproveitar ao máximo os alimentos na hora de cozinhar? Olha só, até o dia 19 de maio, uma unidade móvel do programa Alimente-se Bem, do SESI, estará em frente ao Museu Histórico Municipal de Leme. Conheça mais os benefícios ensinados nessa iniciativa. Os alimentos estão cada vez mais caros, então é bom evitar o desperdício. Imagine então fazer um bolo utilizando a casca da banana e não só a fruta. Ou se não, fazer um risoto usando a casca da melancia. Essas são algumas sugestões apresentadas no programa Alimente-se Bem. As folhas da cenoura, da beterraba, na maioria das vezes acabam no lixo. E todas as partes desses alimentos podem ser também utilizados. E para levar esse conhecimento à população, a unidade móvel do Alimente-se Bem ainda recebe as inscrições. A estrutura de uma cozinha foi montada para ensinar receitas saudáveis e sem desperdiçar. Na culinária as pessoas podem utilizar quase tudo, né? Tudo relacionado aos alimentos e às cascas e os talos e muitas das vezes até sementes. Mas falando especificamente do nosso curso, eu vou dar um exemplo da salsa, né, que é um item que as pessoas normalmente só utilizam as folhas. E por estudos que foram feitos nos talos, percebeu-se que tem muito maior quantidade de nutrientes do que a própria folha. Outras aulas sobre a alimentação específica de diabetes, hipertensão e obesidade acontecem no caminhão. Todas essas dicas com a utilização de todo o alimento, sem jogar nada no lixo. Eu uso toda a cenoura, os cabos, que tem muitas vitaminas, né, para colocar na alimentação do meu filho, principalmente mandioquinha, abobrinha, todos têm muitas vitaminas, né, e folhas em geral. Coloco na sopinha dele para ter uma completa alimentação. Falamos agora de solidariedade. Falta algum tempo para a chegada do inverno ainda, mas toda a região já se movimenta com as campanhas de arrecadação de agasalhos, já que os agasalhos cobertores precisam ser doados antes da chegada do frio. Leme pretende atender 900 famílias este ano. O tema deste ano é Aqueça um Cidadão, Doe um Coração. O Fundo Social de Solidariedade e a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social pretendem arrecadar agasalhos, cobertores e peças de roupa em bom estado para ajudar as famílias que estão em vulnerabilidade social. As doações podem ser feitas na Secretaria, no Corpo de Bombeiros, nas escolas e empresas identificadas até o dia 30 de maio. O Tiro de Guerra também fará a coleta dos donativos entre 7 e 18 de maio pelos bairros da cidade. Hoje, dia 25 de abril, é dia da alienação parental. Nós vamos saber agora mais o que é isso e conhecer as punições para os casos dessa síndrome. Valéria Spinelli. O pai ou a mãe que cometer alienação parental pode até perder a guarda da criança. Mas primeiramente, para explicar o que é isso, eu converso agora com a doutora Ana Paula Copriva. Doutora, primeiramente, o que é alienação parental? Alienação parental é toda desqualificação promovida por um cônjuge ou um genitor com relação ao outro, com o fim de afastar a criança do convívio com o outro. Além de perder a guarda da criança, existem outras punições previstas na lei? Existe a multa, existe a ampliação do horário de visitas, várias regras foram criadas para que isso não aconteça e, de uma certa forma, reaproximar o genitor e a criança.
A Comissão dos Direitos das Famílias realiza palestras nas escolas, né? Qual a importância de levar esse assunto para as escolas, professores e pais? Para os professores, porque eles são a linha de frente, são os primeiros que recebem o problema e precisam entender que as crianças nem sempre são só mal criadas, às vezes estão sofrendo alienação parental. E os pais, porque precisam não praticar a alienação, porque atingem diretamente os filhos, e também aquele que sofre alienação parental precisa entender o que ele pode fazer para evitar e acabar com isso. Obrigada pelas informações. De Rio Claro, Valéria Spinelli para o Região Notícias. Falar da votação do Código Florestal pelos deputados federais. Depois de ser modificado pelos senadores, o projeto volta para a Câmara e será votado novamente. O problema é que o texto que está sendo analisado não é aquele que o governo queria. Os deputados terão que decidir se mantém o projeto aprovado pelos senadores ou não. O texto que veio do Senado prevê a recomposição de uma área de 15 a 100 metros de mata à beira dos rios para livrar o produtor da multa ambiental. É exatamente esse ponto que divide os deputados. Tanto o relator do projeto na Câmara como os ruralistas querem tirar do texto a definição do tamanho da área de recuperação nas margens dos rios. A proposta é que esse item seja decidido depois pelos estados e que a área de recuperação deve ter um tamanho diferente conforme o tipo de bioma. Essa discussão se arrasta há anos, mas quem irá decidir sobre o assunto é a presidente Dilma Rousseff. Ela é quem vai sancionar ou vetar tudo. E um projeto de lei em tramitação na Câmara Municipal de São Paulo, se aprovado, pode proibir que os supermercados da capital paulista distribuam caixas de papelão para os consumidores. O autor do projeto, o vereador Francisco Chagas, argumenta que as caixas apresentam maior quantidade de bactérias, fungos e outros micro-organismos se comparadas com sacolas plásticas ou de pano. Para sustentar esse argumento, ele cita um estudo que defende o uso das sacolinhas. Desde o dia 3 de abril, moradores do estado de São Paulo deixaram de receber as sacolas plásticas por conta de um termo de ajustamento de controle de conduta entre a Associação Paulista de Supermercados, Ministério Público e o PROCON. Em Águas de São Pedro, 3.000 toneladas de aguapés serão retiradas da Lagoa das Palmeiras. A lagoa de 1.100 metros quadrados foi tomada por 2 espécies de plantas aquáticas, que interferem na oxigenação da água. Nós temos uma previsão de 3 meses, já trabalhamos um mês, né? Como vai entrar um tempo de menos chuva, pode ser que nós acabamos em menos tempo, mas vamos deixar mais 2 meses para completar o serviço. Nós estamos tirando aproximadamente, a previsão é de tirar aproximadamente 5.500 toneladas de planta aquática, tá? Então essa é a previsão que nós temos. A lagoa foi construída pela família Andrade, que vai arcar com o custo de R$100 mil dos serviços. A gente tem uma obrigação porque a gente tem um interesse e um carinho muito grande por Água de São Pedro. Então a gente tem tudo que for em benefício, a gente procura prestigiar e patrocinar. O local é um dos pontos turísticos da cidade e vinha deixado de ser visitado pelos turistas. Com a limpeza, a expectativa é que os visitantes possam desfrutar da beleza da lagoa. Com certeza que para o ano que vem nós teremos essa área bem diversificada para que os turistas possam usufruir dessa área. E o Jardim Público de Rio Claro já se tornou um grande palco. É o Circuito Sesc de Artes que chegou à cidade e é para lá que a gente vai agora falar com Vlada De Santos. Vlada, onde está você? Boa tarde. Boa tarde, Ana Cecília. Boa tarde a todos. Olha, eu estou bem aqui no meio de uma das atrações do Sesc que está trazendo aqui para a cidade de Rio Claro hoje. São várias fotos, vários monóculos. Ó, dentro de cada tubinho desse tem uma fotografia e é exatamente sobre isso que eu vou conversar aqui. Opa, deixa eu sair aqui. Que eu vou conversar com uma das idealizadoras desse projeto aqui, a Laura Tamiana. Laura, boa tarde para você. Explica um pouquinho para a gente, quem estiver passando aqui para o Jardim Público, o que é isso aqui? A gente está trazendo essa exposição intervenção que chama Retrato Substantivo Feminino. Ela é fruto de um trabalho nosso com 25 mulheres ligadas a 3 tradições diferentes no Brasil.
o cavalo marinho em Pernambuco, o batuque de umbigada no interior de São Paulo e o reinado em Minas Gerais. Então a gente fez residências artísticas onde a gente ensinou essas mulheres a fotografarem e filmarem e juntas confeccionamos retratos em foto e vídeo. E aí aqui no circuito a gente está trazendo um pouquinho desse resultado. As fotos nesses monóculos são frutos de um dos modos que a gente trabalhou para os retratos, que é um amor em 3 imagens. Então estão aqui muitos amores dessas muitas mulheres e a gente tem também retratos em vídeo e uma intervenção chamada Trocam-se Retratos, em que os visitantes podem ser retratados também. Muito interessante. E como que é participar, você que vem lá do Pernambuco, né? Rodar o Brasil todo, assim, mostrando um pouquinho do seu trabalho em praça pública, né? Pra gente é incrível mostrar na rua, o nosso trabalho já vem da rua, né? A gente trabalha com mulheres ligadas a tradições que são artes da rua. A gente exibiu esse trabalho na rua, no local de cada grupo. Então é muito bom poder circular em outras ruas, mostrar para outras pessoas, estar próximo mesmo do público. Acho que a rua é o lugar da democracia, do encontro. É muito prazeroso mesmo. Obrigada, viu, Laura? Parabéns pelo seu trabalho. E olha, gente, as atrações do Sesc aqui em Rio Claro continuam e é exatamente com um dos técnicos do Sesc que eu vou conversar agora. O José Roberto já está aqui ao meu lado. Todo mundo convidado, porque à noite tem muito mais, né? No início da noite. Na verdade, as atividades elas retomam a partir das 17 horas com teatro, circo, vídeo e terminando a noite com música com Marcelo Genesi. Atrações, então, para todos os públicos e todos os gostos, né, José Roberto? Não tenha dúvida nenhuma. Eu acho que é uma grande festa hoje na cidade de Rio Claro. Não tem custos nenhum e toda a população está convidada. Tá aí, então, fica o convite para vocês, para você também, viu, Ana Cecília, que está aí no estúdio. Mais tarde, então, continuam as atrações do Sesc aqui no Jardim Público de Rio Claro. A partir das 5 horas, você que está em casa, que não tem programação para hoje, vem para cá porque tem muitas atividades. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Vlada. Reforço o convite para toda a população. Então, às 5 horas da tarde, no Jardim Público, continuam as atividades do Circuito Sesc de Artes. E olha só, amanhã é a cidade de Santa Bárbara do Oeste que recebe a agenda cultural e no domingo, Cordeirópolis. E para encerrar o Região Notícias, falamos de música. Hoje é o Dia Nacional do Choro e tem apresentação de graça em Limeira. A apresentação é do grupo Reminiscências e marca as comemorações pelo Dia Nacional do Choro. No show, o grupo traz canções dos tempos áureos desse estilo musical brasileiro que nasceu no Rio de Janeiro, em meados do século XIX. O evento será no Teatro Vitória, em Limeira, e tem entrada gratuita. E o Região Notícias fica por aqui. Acesse o nosso portal na internet para outras notícias, o tvclaré.com, ou assista a nossa segunda edição às 6 horas da tarde. Uma ótima tarde para você e até amanhã.